O Oscar 2026 está batendo na porta e o que a gente pode esperar dessa edição? Segura aí que eu já te conto. Fala galera do bem, e é isso! O tapete vermelho já está sendo estendido lá em Los Angeles. No próximo domingo, dia 15 de março, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realiza a 98ª cerimônia de entrega dos prêmios. E o clima para os brasileiros é de otimismo puro e não é para menos, né, galera? Depois daquela imagem histórica do Walter Salles recebendo a estatueta de melhor filme internacional das mãos de ninguém menos do que Penélope Cruz, né? Pelo filme Ainda Estou Aqui, a gente acabou tomando gosto pela vitória. E nesse ano, as fichas da gente estão depositadas em dose tripla. Kleber Mendonça Filho, né, com O Agente Secreto, cavando espaço em 4 categorias, inclusive a de melhor ator para o nosso Wagner Moura, e o Adolfo Veloso, disputando o Oscar de fotografia pelo visual impactante, né, do filme Sonhos de Trem. E em breve a gente vai trazer conteúdo falando sobre esse filme, que vale super a pena. Se você acompanhou o termômetro do Globo de Ouro, do BAFTA, né, dos sindicatos, né, do PGA, do SAG Awards e tal, você já percebeu que a temporada está consolidada, mas está longe de estar decidida, né? Embora os favoritos ali tenham ganhado corpo, o Oscar adora uma reviravolta de última hora, a gente tem que ficar ligado. No topo da lista de indicações, a gente tem 2 gigantes. Pecadores, né, que chega com peso de 16 nomeações, seguido de perto pelo fôlego de uma batalha após a outra, né, com 13 categorias. Concorrendo por fora, mas com potencial de estragar o bolão aí dos desavisados, aparecem obras incríveis como Hamlet, como Marte Supreme, como Valor Sentimental. E para você não chegar perdido na noite de gala, a gente mergulhou nos 10 indicados a melhor filme. Vamos analisar aí o que cada um deles traz para a mesa e quais são as chances reais de cada um deles de levar esse prêmio máximo para casa. Vamos começar pelo Frankenstein. O filme é o grande favorito para dominar as categorias de design de produção, figurino e maquiagem e penteados. É onde a estética meticulosa do Guillermo del Toro realmente brilha e dificilmente vai encontrar rivais à altura. Por outro lado, né, quando a gente entra aí nas categorias de peso, né, de peso dramático, de peso narrativo, o cenário muda completamente. O Jacob Elord, né, apesar de ter levado o Critics' Choice Award, né, como melhor ator coadjuvante, ele não tá com a bênção nas bolsas de aposta não, sabe? Elas indicam que ele dificilmente vai repetir o feito diante da academia. Nas categorias de melhor filme e melhor roteiro, o longa corre por fora, né, enfrentando uma concorrência assim pesada que transforma as chances de vitória num sonho consideravelmente remoto. Em resumo, o Frankenstein do Guillermo del Toro ele deve ser o grande homenageado da noite pelo primor técnico, né? Mesmo que não leve para casa o prêmio máximo da cerimônia. Mas, na minha opinião, o filme é primoroso e tem um vídeo aqui falando sobre ele. A mais nova parceria entre o diretor grego Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone está na corrida em 4 categorias. Melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. Entre os 10 finalistas aí dessa categoria principal, ele surge como candidato com menos fôlego para converter essas indicações em Tio Chico, sabe como é que é? Isso não é uma surpresa para ninguém, já que o filme passou aí totalmente assim em branco nas principais premiações, como o BAFTA, o Globo de Ouro, o Critics' Choice Awards, enfim. Particularmente, eu tenho as minhas reservas quanto a esse filme, mas esse é assunto para um outro vídeo. Na teoria, a maior chance de levar um Tio Chico estaria na performance da Emma Stone. O problema, galera, é que ela encara de frente uma verdadeira muralha esse ano chamada Jessie Buckley. A atuação dela em Hamlet se tornou uma unanimidade da crítica, do público, e deixou pouco espaço para reviravoltas aí na categoria de melhor atriz. Tem vídeo aqui falando sobre o Hamlet também. Se o Oscar fosse decidido só pelo gosto do grande público, o F1 já tinha levado o Tio Chico aí para casa. Esse longa, dirigido pelo Joseph Kosinski, ele vem pesado porque ele está sendo estrelado pelo Brad Pitt, né? E é o peso pesado comercial da edição, porque ele ostenta uma bilheteria impressionante de 630 milhões de doletas ao redor do mundo. E embora ele esteja ali na lista nobre de melhor filme, essa produção sabe que o lugar dele de destaque na noite não é no topo da categoria principal, sabe? O triunfo dele está exatamente na categoria de melhor som, porque é aí que realmente o F1 acelera, sabe? O filme chega pra gente como um dos grandes favoritos, embora enfrente ali uma disputa acirrada contra gigantes assim, pesados como Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, O Cirrar, enfim. Além do som, né, o longa brilha pra caramba em montagem e efeitos especiais. É onde a direção do Kosinski, que é o mestre do Kosinski, na verdade, né, que é um mestre em capturar velocidade, é colocada realmente à prova. Em resumo, pode não ser o filme com o roteiro mais profundo da temporada, mas é tecnicamente uma das experiências mais imersivas do ano. 5 anos depois de fazer história com o fenômeno Nomadland, a diretora Chloe Zhao volta para debaixo dos holofotes aí, com uma narrativa super sensível e super profunda. Em Hamlet, né, A Vida Antes de Hamlet, ela mergulha no luto do William Shakespeare, né, pela perda do filho dele,
só que explorando como que essa dor visceral teria servido de combustível para o nascimento de uma das maiores tragédias da literatura mundial. Esse filme ele chega, né, na cerimônia com um fôlego de 8 indicações, mas é na categoria de melhor atriz que o filme ostenta um favoritismo assim, absoluto, como eu já falei. Jessie Buckley transformou a performance dela na grande força dessa temporada e varreu as principais premiações, Globo de Ouro, Critics' Choice Award, BAFTA, SAG Awards. Cara, diante dessa hegemonia toda aí, a estatueta do Tio Chico parece ser que uma consagração final de uma trajetória super impecável. Nesse momento, seria necessário uma reviravolta assim, gigantesca, sem precedentes, para que esse prêmio não terminasse na mão dela. Embora, né, como eu falei, os holofotes brasileiros estejam compreensivelmente aí voltados para as 4 frentes do agente secreto, existe um outro competidor de peso aí despertando a torcida nacional, que é o drama da Netflix, Os Sonhos de Trem. Esse longa ele marcou presença em categorias nobres, né, como melhor filme, roteiro adaptado, canção original, mas é na disputa de melhor direção de fotografia que mora, né, o verdadeiro triunfo aí dessa produção. O brasileiro Adolfo Veloso chega nessa cerimônia como um dos nomes mais fortes aí da noite, colhendo os frutos de um trabalho visualmente deslumbrante. A abordagem dele, que priorizou quase que inteiramente a iluminação natural para construir a atmosfera do filme, acabou resultando numa estética orgânica e fabulosa que colocou o nome dele no topo das apostas. Para os entusiastas do cinema brasileiro, a expectativa é ver essa maestria técnica aí ser coroada com um Tio Chico. O drama norueguês Valor Sentimental acabou se consolidando como um dos grandes fenômenos dessa temporada e chegou na cerimônia com prestígio de 9 indicações, galera. Isso não é pouca coisa, não. Sob o comando do Joaquim Trier, né, que assina tanto o roteiro quanto a direção, esse filme transita ali com bastante desenvoltura entre as categorias mais nobres da noite. Ele acaba disputando desde melhor filme e direção até os prêmios de roteiro, de montagem, e está marcando presença ali nas 3 frentes de atuação também. Apesar desse domínio todo, né, em termos de volume de indicações, as apostas mais certeiras para a produção parecem estar realmente concentrados ali em 2 campos específicos. O longa é o grande favorito ao Oscar de melhor filme internacional, mas é na categoria de ator coadjuvante que a torcida ganha ainda mais força, porque depois de vencer o Globo de Ouro, o Stellan Skarsgård ele acaba aparecendo aí como um nome mais forte e difícil de ser batido, porque ele traz para esse filme norueguês uma das maiores chances e das chances mais reais, na verdade, de vitória nessa noite de gala. O cara tá brilhante nesse filme. A gente ainda não falou sobre ele, mas é uma promessa. A gente vai falar. A obra do Paul Thomas Anderson ela chega na noite da cerimônia com a banca de grande favorita da noite. Ela está dominando todas as apostas das categorias de maior peso, né? Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, enfim. O longa acaba carregando aquele selo de cinema em estado puro que a gente costuma ver a academia reverenciando, sabe? Mas a verdadeira reviravolta dessa temporada atende pelo nome de Champagne, queridíssimo e veterano que concorre aí como ator coadjuvante e protagoniza uma das trajetórias assim mais curiosas desse ano. Durante meses, o cara parecia ter ficado meio que para trás ali, viu nomes como o Benício Del Toro e o favorito, né, o Stellan Skarsgård, acabarem limpando as prateleiras de troféus. Só que o Penn ele provou que nunca se deve subestimar um veterano. No momento em que ele garantiu o BAFTA e o SAG Awards, né, nessa reta final, ele acabou virando o jogo completamente. Agora o astro desembarca aí na noite do Oscar com fôlego renovado e chances reais de erguer a 3ª estatueta dele, se consolidando como um grande nome a ser batido aí no último minuto. Quando a temporada de premiações iniciou, parecia que existia uma única certeza no mundo do cinema. O Oscar de melhor ator já tinha o nome do Timothée Chalamet gravado. Cara, aos 30 anos, esse ator acabou se consolidando como grande queridinho da academia e saiu acumulando impressionantes 4 indicações, aí batendo na trave no ano passado com uma performance gigantesca no filme Um Completo Desconhecido. E acabou perdendo para o Adrien Brody, que também é gigantesco. Só que agora, protagonizando Marte Supreme, o Chalamet vive um déjà vu meio que angustiante, sabe? Porque ele começou a corrida com o pé direito, né, quando ele venceu o Globo de Ouro e o Critics' Choice Award, e o cenário acabou mudando drasticamente agora na reta final. A derrota recente dele no BAFTA e no SAG Awards acabaram acendendo o sinal de alerta, especialmente com a ascensão meteórica do Michael B. Jordan, né, pelo Pecadores. E o que parecia uma vitória garantida acabou se transformando num dos duelos mais imprevisíveis e mais acirrados da noite de gala. Tem um vídeo aqui falando sobre Marte Supreme também. Depois de assistir esse aqui, dá uma corrida lá, confere. O épico do Ryan Coogler, ele
chega nessa noite de cerimônia vivendo o auge assim absoluto. Depois de um início bem desafiador, né, porque ele colecionou uma série de derrotas aí por uma batalha após a outra no Globo de Ouro, no Critics' Choice, no Sindicato de Diretores e Produtores, o Pecadores acabou operando uma virada de mestre agora na reta final. E o divisor de águas foi exatamente o SAG Awards, né, que é o Sindicato dos Atores, onde ele garantiu o prestigiadíssimo troféu de melhor elenco e viu Michael B. Jordan desbancar o favoritismo do Timothée Chalamet nessa corrida de melhor ator. Essa mudança meio que brusca aí de ventos, ela acaba sinalizando o surgimento de uma onda poderosíssima a favor do drama, sugerindo que o filme pode ter guardado aí o fôlego máximo justamente para esse tapete vermelho. O entusiasmo é tanto que veículos influentes aí, como a própria Variety, eles já projetam assim, um domínio avassalador. A aposta é que Pecadores possa abocanhar até 8 Tio Chico, sabe? Incluindo as categorias máximas de melhor filme e direção, e isso pesa pra caramba. Se a tendência se confirmar, o que parecia ser uma disputa aí decidida meses antes, pode terminar como uma consagração histórica para Coogler e a equipe dele. E para variar, tem um vídeo falando sobre Pecadores aqui. Depois desse vídeo, corre lá para assistir. Para encerrar a análise da gente com chave de ouro, o drama do Kleber Mendonça Filho chega na cerimônia fazendo história quando ele iguala as 4 indicações de Cidade de Deus lá em 2004. O filme colocou o Brasil em evidência em frentes ambiciosas, sabe? Melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e melhor direção de elenco, assinada pelo Gabriel Domingues. É uma categoria que, como eu já disse, eu acho meio estranha, não sei ainda até hoje para que ela veio, mas enfim, tá aí e a gente está concorrendo. Depois de uma trajetória vitoriosa no Globo de Ouro, no Critics' Choice Awards e no Independent Spirit, né, o Agente Secreto chega aí em Los Angeles com o status de um dos grandes favoritos ao Oscar de melhor filme internacional. Essa disputa promete ser um duelo de gigante, galera, porque a gente não pode esquecer que a gente tem aí o norueguês Valor Sentimental como principal obstáculo aí, né, no rumo a esse Tio Chico aí tão ansiado, né? Já na categoria de melhor ator, as recentes derrotas aí do Chalamet no BAFTA e no SAG embolaram a competição e abriram uma fresta de esperança aí para os demais concorrentes. Embora o cenário para o Wagner Moura ainda seja de um desafio hercúleo, né, diante de nomes aí como Michael B. Jordan, o simples fato de estar no centro dessa discussão já consolida a performance do cara como uma das mais potentes do ano. Eu digo para vocês, existem algumas resistências, né, minhas com relação a esse filme. Existe um vídeo aqui também falando sobre isso, onde eu explico para você o porquê, né, dessa resistência toda. Mas enfim, isso é um papo para a gente ter depois do Oscar. Vamos né, guardar esse assunto aí para depois. Conta para mim o que você está esperando dessa cerimônia que acontece nesse próximo domingo. Vai ter surpresa para você? Vai ser mais do mesmo? E não esquece, se você gosta de cinema, de série, de bastidores do audiovisual, de curiosidade do mundo das artes, considere se tornar um inscrito aqui do canal, porque uma coisa é mais do que certa. A gente se vê no próximo set.